Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, gente, aqui de novo, eu, a professora Ana Maria Rodrigues, Danley, o intérprete de Libras. Estamos agora entrando na sua casa, cheios de alegria, cheios de disposição, cheios de animação para mais uma aula. Essa semana, uma semana bem especial, onde vai estar chegando aí, ó, um dos dias mais esperados do ano, não é? O Dia das Crianças. Um dia desse público que o nosso futuro está em suas mãos, não é? Por isso a importância de formar bem as crianças de hoje, né? Para a gente ter um futuro, olha, bem melhor que estamos vivendo, bem melhor que o nosso presente, certo? E para isso a gente vai conhecer um pouquinho sobre o ECA, um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estatuto onde aborda os direitos e deveres que a criança e o adolescente têm. Vamos lá conhecer um pouquinho dos nossos direitos e deveres, dos nossos não, né? Já passei da faixa etária aí da criança e do adolescente, mas a gente precisa conhecer os nossos direitos, lutar por eles, né? E além de conhecer os direitos, lutar por eles, a gente deve viver bem cada faixa etária, minha gente, não é? Cada faixa etária deve ser muito bem vivida para a gente guardar na mente e no coração lembranças boas de tudo que a gente viveu, certo? Vamos lá. Olha aí, ECA. Essa sigla significa o quê? Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor desde 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é que compromisso com a cidadania. É compromisso com a criança, é compromisso com o jovem, é compromisso com o adolescente. Quem deve ter esse compromisso? Toda a comunidade deve estar atenta, não é? Para a proteção desse grupo, dessa faixa etária, desse público, certo? Vamos lá. A Constituição, minha gente, federal entrou em vigor, né, em 1988, onde já tinha vários artigos que vinha para proteger, que vinha para formar as crianças e o adolescente de forma mais justa e humana. Então, após a Constituição, surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente para dar uma ênfase maior a esse público, certo? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente são todas as leis que protegem essas pessoas. Olha aí o artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Diz o seguinte: dever de assegurar direitos da criação, dever de assegurar direitos da criança e do adolescente e do jovem. Ou seja, a Constituição já vem focando, não é? Essa forma de proteção para a criança, para o jovem, para o adolescente. O Estatuto da Criança vem para dar uma ênfase maior, ampliar mais essa proteção, certo? E quem são as crianças? Quem são as pessoas consideradas crianças? Todas menores de 12 anos. Se eu não tenho 12 anos completo, eu sou considerada uma criança. Então, todos os meus direitos, todos os meus deveres estão aonde? No Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E quem são os adolescentes, professora? Todas as pessoas que estão na idade de 12 anos completo até 18 anos. Após 18 anos, já não é mais adolescente, já é adulto, certo? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o estatuto onde protege todas as crianças, todos os adolescentes, certo? Crianças até 12 anos, adolescentes até 18 anos. Depois de 18 anos, não se enquadra mais no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você já sabe, tem até 12 anos e completo, criança.
tem mais de 12 anos até 18, adolescente, certo? Vamos lá. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4, foca o quê? Que a criança e o adolescente têm atendimento o quê? Prioritário. Prioridade absoluta. Como assim, professora? Vamos lá. A criança está doente, foi socorrida. Lá tem um adulto de 30 anos. O que acontece? Na hora do atendimento médico, quem deve ser atendido primeiro? Se for casos urgentes, a criança. Por que a criança? Porque no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz prioridade absoluta, certo? A importância, minha gente, de conhecermos os nossos direitos, né? Para podermos reivindicá-los. Não adianta só conhecer e se calar. Tem que conhecer e lutar por cada um deles. O artigo 16 diz o seguinte: direito de ir e vir. Que direito é esse? Direito à liberdade, né? Ser livre para poder ir e vir, desde que seja acompanhado pelo pai, pela mãe, pelo responsável, né? Mas a criança e o adolescente têm esse direito de ir e vir, direito de liberdade. Direito à opinião e expressão. Passou a faixa etária, passou a época, passou o período, não é? Que existia crianças e adolescentes, pessoas lagartixas. Sabe o que são pessoas lagartixas? São aquelas pessoas que aceitavam tudo, concordavam com tudo, porque não tinha direito de questionar nada. Hoje, temos esse direito da opinião e expressão. Então, se eu concordo, eu posso expor, como se eu não concordo, eu também posso expor a minha opinião, né? Mas também não basta ser a favor ou contra algo. Eu tenho que ter argumentos, né, para comprovar aquela minha opinião, aquela minha expressão, certo? Direito de quê? De brincar, praticar esporte e se divertir. A faixa etária da criança, não é? É a faixa etária onde ela deve ter o tempo dela brincar, de viver bem a sua faixa etária, de viver bem a sua infância, não é? Crianças que vivem direitinho a infância, ela não leva danos para a vida adulta, ela não leva traumas para a vida adulta. A criança tem suas responsabilidades? Tem. Mas uma das suas responsabilidades é brincar, né? Um dos seus direitos é de brincar, de viver bem essa faixa etária, esse período. O artigo 18, proteção. Preste atenção nesse artigo 18. A criança ou adolescente tem direito à proteção. Proteção de quem? Dos pais, dos responsáveis, de toda a comunidade, não é? Infelizmente, uma vez ou outra, ou em muitos casos, frequentemente, a gente vê as pessoas que têm a missão de proteger as crianças e adolescentes, eles deixam a função de protetores para agressores, não é? Eles deixam essa função de protetor para agressor. Então, quando as pessoas, não é? Elas deixam a missão, elas deixam a função de protetores para agressores, o que acontece? A comunidade deve estar atenta e assim valer o direito da criança e adolescente. Buscar ajuda, denunciar, mas nunca se calar. Quando eu falo, não é? E combater o tratamento desumano e violento e aterrorizante é com relação a qualquer tipo de tortura, seja física, seja psicológica, seja sexual, não é? Qualquer tipo de violência para a criança e o adolescente, ele deve ser denunciada, jamais se calada, né? Jamais deve se calar quando uma criança ou um adolescente não está tendo esse direito à proteção.
Artigo 18, não é? Proteção, combater tratamento desumano e violento, não é? Aí a gente vê todos os tipos de violência, não é? Não é só a física do bater, não é só a psicológica de estar pressionando para a realização de alguma atividade, não é? É também a questão psicológica, né? Quantas crianças, quantos jovens sofrem com a violência psicológica, não é? E o que mais dói, o que mais machuca, minha gente, é que essas crianças, elas não estão tendo esse direito, não é, da proteção. São muitos casos, não é, feitos por quem deveria protegê-las, não é? A gente vê pai agredindo seus filhos de todas as formas, as mães agredindo seus filhos de todas as formas, sendo conveniente de outros tipos de agressões, né? Então, se os pais, se os responsáveis não dão a proteção, não estão ali atentas a esse direito, a comunidade no geral deve estar atento, não é? Vamos lá. Artigo 53. Direito à educação. Pois é, querido aluno, você está estudando, não é? Mas isso é um direito seu. E não é só um direito à educação qualquer, é um direito à educação de qualidade. Então faça valer esse seu direito, não é? Exija boas aulas, exija boas atividades, exija boa explicação, exija mais atenção por parte do professor com você, não é? Agora não esqueça que para cada direito você tem um dever. Você tem um direito à educação de qualidade, você tem o direito de cobrar boas aulas, de boas atividades, boa atenção, explicação, mas você também tem um direito de participar ativamente dessas aulas, não é? A gente não pode só colocar na nossa mente que temos direitos, mas a gente também tem que colocar na nossa mente que não existe um direito sem um dever, certo? Para cada direito temos algo também a cumprir. E como é que eu posso exigir um direito se eu não cumpro com o meu dever? Como é que eu posso exigir que o professor dê boa aula, que o professor faça boas atividades, que o professor explique bem, se eu não estou ali participando ativamente das aulas? Fica incoerente, não é? Então não esqueça, para exigir algo, você tem que também cumprir algo. Vamos lá. Pleno desenvolvimento, né? O aluno, a criança, o adolescente tem esse direito de se desenvolver, de crescer, de ser construtor de sua própria comunidade. Ensino gratuito perto de casa. A importância desse ensino gratuito, né? Porque para todos os alunos, todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos que não tem condições de pagar uma escola particular, tem uma escola gratuita, tem uma escola pública para ele estudar, né? E um detalhe muito importante, perto de sua casa, né? Porque se não tivesse essa lei, ensino gratuito perto de sua casa, nossos governantes não iam se preocupar na construção de escola para atender determinada comunidade, né? Essa importância do perto de casa faz com que os nossos representantes, os nossos governantes, eles dêem essa ênfase nesse artigo. Eles olhem com mais cuidado para cada comunidade, para ali ter uma escola, para ali aquela comunidade ser atendida. Porque se não tiver escola e ele tiver que andar muito em busca de uma, o direito do aluno não está sendo respeitado. E quando é lei, a lei deve ser cumprida, né? E a comunidade deve exigir. Artigo 54. Direito a atendimento educacional especializado. Esse artigo aí dá todo o direito à criança, ao jovem, ao adolescente que possui algum tipo de deficiência que tem, né? Para ele ser inserido na escola. Não de forma simplesmente por acolher, mas que ele também faça valer o seu direito, ele cumpra com o seu dever de estudante, mas que a escola faça com que ele seja um aluno ativo, participativo, interativo, né? Que interaja o tempo todo ali com a aula. Para isso tem que dar condições. Por exemplo,
o aluno deficiente auditivo. Adianta só a escola ser inclusiva? Não. Tem que ter um intérprete de Libras ali para dar assistência àquele aluno com deficiência auditiva. Tem um aluno com deficiência visual, a escola tem que ter ali um profissional para dar assistência ao deficiente, aquele aluno que possui a deficiência visual. E assim para todas as dificuldades, assim para todo o atendimento especializado. A escola não pode só receber, a escola não pode só incluir, mas ela deve fazer com que o aluno seja um aluno ativo, participativo, certo? Tenha condições de interagir ali o tempo todo. Artigo 56, olha aí, comunicar maus tratos, não é? Muitas vezes a criança e o adolescente, ele é agredido, ele recebe os maus tratos, mas por medo das ameaças, ele se cala. E quem deve falar? A comunidade. A comunidade, no geral, deve estar atenta. O professor deve estar atento, o diretor deve estar atento, o vizinho deve estar atento, né? Um parente deve estar atento às mudanças no comportamento da criança, do adolescente, para serem investigados e denunciados, não é? Tem aí que comunicar também o número de faltas. O aluno falta, não apenas colocar a falta, mas investigar o motivo da falta e assim procurar pessoas, os órgãos responsáveis, né, para resolver o problema. E com relação à evasão escolar. Se nas aulas presenciais, minha gente, a gente sofria com esse problema, né, da invasão escolar, esse problema se tornou muito maior agora com relação a essas aulas online, né? Então, um problema que está acontecendo desde o ano passado, a evasão escolar, alunos fora, não é, dessas aulas online, da educação conectada, que irá trazer danos gravíssimos para os anos futuros, né? E aí, gostaram de conhecer um pouquinho dos seus direitos da criança e do adolescente? Espero que vocês tenham, espero que tenha despertado em vocês o desejo de conhecer mais os seus direitos e de lutar mais por eles, não é? Essa é uma das funções do professor, formar alunos conscientes dos seus direitos e deveres. Né? A partir do momento que eu tenho consciência dos meus direitos e deveres, não é? Eu também vou mudar o meu comportamento. Eu também vou ficar inquieta a partir do momento que o meu direito é negado. Não adianta ser negado e me calar. Tem que ser, a partir do momento que é negado, ser questionado, ser lutado para ser colocado em prática. Tá certo? Então, terminando a aula com essa frase, olha. Ser criança é ser feliz, desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. Pois é, cada faixa etária deve ser vivida de forma intensa, de forma positiva, de forma muito participativa, para a gente não levar danos, não levar traumas para as outras faixas etárias, certo? Então, desde já, quero desejar a todos vocês um feliz Dia das Crianças, né? Que cada pessoa carregue dentro de si um pouquinho de ser criança, não é? De acreditar, de sonhar, de ver o mundo não com as dificuldades reais, mas com a esperança que essas dificuldades podem se tornarem superadas, né? Que essas dificuldades possam ser superadas e assim a gente possa viver um novo tempo, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Curta bastante, viu? O importante é ser feliz. Tchau.